Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a relação entre o povo chinês e seus povos vizinhos, de uma forma abrangente. Antes disso, queria voltar um pouquinho no vídeo anterior. Eu falei que a cultura chinesa é baseada no seu sistema de produção, que é de agricultura. Isso influenciou muito na cultura chinesa. Podemos ver que a Grande Muralha dividiu entre terra cultivável e não cultivável. E os chineses se limitou para dentro dessa terra cultivável para sobrevivência. E os chineses não têm interesse por territórios não cultiváveis, por isso nunca se interessou em expandir. E isso, durante o milênio, criou um espírito de não aventureiro, porque eles não precisavam se aventurar por aí, porque a terra onde eles vivem já dá alimento suficiente para eles sobreviverem. Então, apesar de a China ter iniciado uma grande navegação por volta de 1400 e ter descoberto muita coisa, nunca se interessou em se expandir, em emigrar. Eles conheceram o mundo e preferiram ficar onde eles estavam, na China. E mesmo a ilha de Taiwan, bem próximo da China, até a dinastia Qin, que é a última dos Manchus, não era habitado pelo governo chinês, porque era muito longe, eles consideravam terra longínqua e não tinha necessidade de colonizar. Então, por isso, alguns brinquedos como roller coaster ou aquele que amarra uma corda nas pernas e lança alguém pelo penhasco e depois voltar, esses brinquedos nunca vão ser inventados pelos chineses, porque são brinquedos que os chineses chamam de suicidas. E os chineses são muito conservadores, não aventureiros, então eles nunca vão partir para uma invenção como essa. E como os europeus, comparando com a China, são mais aventureiros. Por quê? Para alguns teóricos, que eles têm um sistema de produção mais dinâmico, agropecuário. Isso incentiva o espírito aventureiro e, por ter um território menos extenso que a China, os europeus tendem a se expandir de alguma forma, como navegação e etc. Tem um crítico chinês chamado Lu Xun, ele disse que os chineses inventaram pólvora e os chineses usaram para fazer fogo de artifício, enquanto os europeus usaram para fazer canhão. E os chineses inventaram a bússola. Eles usam bússola para ler feng shui, para prever o futuro, enquanto os europeus usaram para grandes navegações. Então, através disso, podemos ver que os chineses são conservadores, até certo ponto, e os europeus, os ocidentais, são mais aventureiros que os chineses, por causa das diferenças de sistema de produção. E qual a diferença entre o povo chinês e os povos ao redor da China, os chamados de bárbaro? Os chineses têm um sistema de produção estável, que é a agricultura. Você consegue prever as safras e ter seu alimento bem preservado por meses, porque os grãos dá para preservar fácil. Então os chineses têm um sistema de produção estável e uma economia estável. Enquanto os povos bárbaros ao redor da China, eles são praticamente todos nômades e eles cavalgavam, porque eles vivem em campo, em deserto, são áreas bons para a criação de cavalo. Enquanto a China não tem espaço para criar cavalo, e cavalo é um objeto de luxo para os chineses. Enquanto os bárbaros, por exemplo, os mongóis, no auge do Império Mongol, cada mongol tinha 3 cavalos. Um para andar no dia a dia, o outro para carregar os equipamentos e tirar leite, e o terceiro, mais precioso, eles usavam para guerrear, enquanto o cavalo é algo de luxo na China. E os povos bárbaros, eles são caçadores. Eles têm além de criar gado, de praticar agropecuária, eles caçavam. E então isso criou um sistema de produção instável, porque eles não têm cidade fixa, não tem sistema de produção estável. Cada tempestade de neve
pode matar os gados e colocar a nação inteira em risco. Por isso, eles eram obrigados a invadir a China quando ocorrer algum desastre natural ou perda de produção. Além disso, existe grande diferença cultural entre os dois povos. Por exemplo, para os chineses, um chinês se orgulha quando ao dizer que ele sabe tocar um instrumento musical, saber jogar jogo de tabuleiro como xadrez, saber bem caligrafia e saber desenhar. Esses são 4 virtudes de um chinês bem-sucedido. Isso demonstra alto grau de educação e de cultura. Enquanto para os bárbaros do norte e do oeste da China, um homem bom tem que saber cavalgar, atirar arco e flecha e saber lutar. Então, quando os dois povos entram em um choque militar, você dá para imaginar o resultado disso. Além disso, já havíamos falado que os bárbaros tinham muito cavalo. Na antiguidade, ter cavalo é como fosse um exército de tanque hoje em dia. Além disso, os bárbaros cavalgavam e atiravam arco e flecha. E maior parte da tropa chinesa era infantaria. Os bárbaros tinham cavalo em abundância porque dominavam território como campo, deserto, e os chineses não tinham muito cavalo. Então, quando as duas tropas se chocarem, os chineses levam em desvantagem, porque a maioria da parte da tropa chinesa era infantaria. E os chineses são agricultores, enquanto os bárbaros eram caçadores. Imagina uma luta entre caçador e agricultor. Então, a China normalmente perdia as guerras contra os bárbaros. Por isso, os chineses passaram muito tempo fortificando as muralhas do norte para poder barrar a invasão dos bárbaros. Mesmo assim, como os bárbaros eram cavaleiros, eles tinham um ataque muito dinâmico. Eles não precisavam espalhar a tropa pelo norte da China. Eles podiam juntar toda a sua tropa e atacar um único ponto. Então, muitas vezes, a muralha não conseguia exercer sua função de proteger a China. E os chineses eram obrigados a convocar a tropa para lutar. E como os chineses sobreviveram aos ataques contra os bárbaros? O que eles conseguiam fazer para se proteger? Quais estratégias eles usavam para poder sobreviver às guerras contra os bárbaros? Sobre isso vamos falar no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e até mais.